Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria, uma satisfação mais uma vez poder trazer a mensagem do Senhor. E eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu irei dar continuidade à última mensagem que eu havia trazido. E eu quero trazer aqui 4 conselhos ou 4 imperativos que Paulo ele dá ao jovem pastor Timóteo. Essa carta é conhecida como uma epístola pastoral, que é o apóstolo Paulo falando a Timóteo, que era um jovem pastor. E o contexto da igreja de Éfeso era de angústia e perseguição. A mensagem anterior que eu havia trazido aos irmãos tinha um título de firme, mantendo-se firme pelo Evangelho. Dos versos de 1 até o verso 5, Paulo ele vai falar do desejo de que ele tinha de ver o seu jovem amigo, companheiro de luta. Paulo estava preso, os seus dias já estava chegando ao fim, e ele escreveu essa carta com 2 desejos, né? Primeiro, de que Timóteo o visitasse, e segundo, também para fortalecer o jovem pastor na sua luta contra os falsos profetas e contra a perseguição que o povo de Deus sofria. Do verso 3 ao verso 5, Paulo vai dizer que está ansioso em ver o jovem Timóteo, porque ele recordava de que da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Paulo ele reconhece a fé do jovem Timóteo, sabendo de quem ele tinha aprendido, sabendo do trabalho que ele havia feito quando acompanhava Paulo nas suas missões, e tendo essa certeza de que aquele jovem era um jovem fiel, um pastor fiel, Paulo ele vai trazer 4 conselhos ao jovem pastor, 4 imperativos que servem também para mim e para você hoje. No dia de grande angústia que nós vivemos, nós precisamos também desses conselhos, que eram conselhos para um pastor, mas que também serve para mim e para você hoje. E eu quero caminhar em 4 passagens. A primeira é 1 Timóteo, capítulo 1, verso 14. Nós iremos ler o verso 14. A segunda, para você marcar aí na sua Bíblia, é capítulo 2, o verso 3. A terceira é capítulo 3, verso 14. E a quarta passagem é capítulo 4, verso 2. O presbítero Davi já fez a oração, pedindo a direção do Senhor. Então, leiamos o verso 14. Eu quero ler do 13 ao 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Meus irmãos, Paulo, depois de ter falado a Timóteo para que ele reavivasse o dom de Deus que havia nele, depois de dizer que ele estaria preso, sofrendo cadeias por causa do sofrimento em favor do Evangelho, Paulo, nesse último versículo aqui, no versículo 14, ele vai dizer que Paulo deveria guardar o Evangelho. Guarda o bom depósito. O que é guarda o bom depósito?
Paulo está se referindo aqui à sã doutrina, o Evangelho. E esse tema, meus irmãos, ele percorre todas as epístolas pastorais. E eu gostaria de mostrar algumas dessas passagens para confirmar aquilo que eu estou falando aos irmãos. Em 1 Timóteo mesmo, capítulo 6, verso 20, Paulo disse assim a Timóteo: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. No capítulo 3, verso 9, também na primeira epístola, quando Paulo fala das qualificações aqui dos bispos e dos diáconos, no verso 9 ele vai dizer: conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O bom depósito é o mistério da fé também. No verso 4, versículo 6, Paulo vai dizer: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Outra passagem também que nos ajuda a compreender o que Paulo está falando em relação ao guarda o bom depósito é no capítulo 2 de 2 Timóteo. Capítulo 2, verso 2, ele vai dizer: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E tem outras passagens que, devido ao tempo, nós não iremos ler, mas se você que está anotando, também tem a passagem de 4, versículo 3 de 2 Timóteo, Tito, capítulo 1, verso 9 e versículo 13, Tito, capítulo 2, versos de 1 a 2. Então, quando Paulo está dizendo guarda, ó Timóteo, o bom depósito, Paulo está se referindo aqui à sã doutrina, meus irmãos, ao Evangelho da graça. A palavra do Senhor. A fé, a doutrina e a mensagem do Evangelho é que Paulo está dizendo a Timóteo: guarda o bom depósito. É importante nós destacarmos o contexto dessa carta. Havia uma perseguição implacável à igreja, aos cristãos. Era um momento de angústia, de perseguição. Inclusive, Paulo está sofrendo por causa de Cristo. Ele vai falar aí no capítulo 2, verso 9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Esse era o contexto de angústia, de perseguição. E talvez até o jovem pastor, se sentindo um pouco constrangido ou até amedrontado de associar-se ao apóstolo Paulo, Paulo começa a exortar ele para que ele não tenha vergonha nem do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado, que era ele. Então o contexto era de muita perseguição, de angústia. E Paulo diz: guarda o bom depósito, ó Timóteo. Ele precisava, meus irmãos, guardar a fé, preservar a doutrina, conservar pura a igreja do Senhor contra a corrupção a qualquer custo, defender o evangelho e manter a integridade da mesma. Para guardar esse bom depósito, Paulo vai dizer a Timóteo: seja fiel à palavra do Senhor. Não permita que distorções ou qualquer coisa possa vir alterar o evangelho. Seja vigilante, ó Timóteo, atentando às ameaças à igreja, seja ela de dentro, seja ela de fora. Seja corajoso, não tema enfrentar os desafios e perseguições. Meus irmãos, o perigo não estava só no lado externo da igreja. O perigo estava também de dentro da igreja.
As falsas doutrinas, elas saem de dentro da própria igreja. Paulo, quando ele estava em Mileto, ele mandou chamar de Éfeso os presbíteros. E ele já havia alertado aos presbíteros do perigo que a igreja iria correr. Eu gostaria de abrir lá com os irmãos, em Atos capítulo 20, verso 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E ele vai dizer no verso 29, ou melhor, no verso 28, atendei por vós, ele está falando aqui aos presbíteros, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo já havia alertado, entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, cada um. Esse era o contexto, meus irmãos. Paulo parecia que estava falando uma profecia, e nesse contexto ela estava se cumprindo. Paulo está dizendo, guarda o bom depósito, ó Timóteo. Em resumo, meus irmãos, guardar o bom depósito significa que Timóteo deve preservar e defender a fé, a mensagem do evangelho que havia confiado a ele. Essa mensagem havia sido confiada àquele jovem pastor. Era uma missão difícil, meus irmãos. E eu sei que Timóteo, ele não aceitou essa missão tranquilamente. Muitas das vezes, quando nós temos uma responsabilidade, nós tentamos retrucar. Tentamos nos eximir da missão. Tentamos fazer de conta que a gente não está ali. Eu lembro onde eu trabalho, geralmente no meio militar, eles perguntam algum voluntário para fazer alguma coisa. Alguns olham para o lado, olham para o outro para passar despercebido. E essa missão de Timóteo era uma missão difícil. E eu sei que ele não aceitou essa missão com facilidade. Talvez, como muitos, né? O próprio Moisés, quando o Senhor chamou para que ele liderasse a libertação do povo, ele também teria tido, a primeiro momento, essa dificuldade de aceitar essa missão. Mas Paulo está dizendo a ele, foi confiado a você, Timóteo. É o que está lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. 1 Timóteo 4, 14 vai dizer assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Era a missão de Paulo. Ele precisava guardar esse evangelho. Meus irmãos, eu e você temos que guardar esse bom depósito. Esse bom depósito é o evangelho da graça, é a fé, é a palavra do Senhor. Esse bom depósito no grego é um tesouro precioso que eu e você temos e que nós precisamos guardar, defender, até mesmo com o sacrifício da nossa própria vida. Essa era a missão que Paulo dava ao jovem Timóteo. Esse é o primeiro conselho. Guarda, ó Timóteo, o bom depósito, mediante o Espírito Santo. E esse bom depósito, meus irmãos, ele não pode ser guardado somente pelas forças do homem. Esse bom depósito, ele é guardado por meio do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita os seus servos para seguir em frente, preservando as sãs doutrinas. E Paulo está dizendo, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo. Esse é o primeiro conselho, meus irmãos. O segundo conselho que Paulo vai dar a Timóteo está no capítulo 2, verso 3.
Leiamos desde o primeiro. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. O segundo conselho que Paulo dá ao jovem Timóteo é: sofre pelo Evangelho. Meus irmãos, que convite difícil de você receber. Como é bom a gente receber convite, né? Para almoçar na casa de um amigo, para ir ao passeio, para ir ao cinema. Convite agradável sempre é bem-vindo. Mas Paulo está dizendo aqui àquele jovem pastor que ele precisava não somente guardar o Evangelho, mas ele está dizendo: Paulo, sofre pelo Evangelho. Participa dos meus sofrimentos. Quem gostaria de receber um convite desse? Participar do sofrimento. Paulo vai dizer aqui: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Não é qualquer soldado, é um bom soldado. Paulo vai dizer em 2 a Timóteo, capítulo 3, verso 12, ele vai dizer: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Preste atenção, meus irmãos. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é uma realidade do povo de Deus. A igreja fiel, verdadeira, ou cedo ou mais tarde, ela será perseguida. Paulo está chamando Timóteo a sofrer, sofre pelo Evangelho. Isso não era somente para aquele contexto de tempo de crudelíssimo situação. Esse conselho é para nosso tempo também hoje. E a palavra deixa isso bem claro. O Novo Testamento está cheio de ensinamentos que falam que os cristãos deveriam esperar passar por perseguições. Em Mateus capítulo 10, versos 16 a 18. Mateus capítulo 10, versos 16 a 18. Olha o que o nosso Senhor Jesus fala: eis que vos envio como ovelhas para o matadouro, ou melhor, para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. João 15, 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Em 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versos 12. Olha o que Pedro vai dizer àqueles irmãos que estavam sofrendo perseguições. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Verso 5, 9, ele vai dizer: resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. É uma realidade da igreja, sofrer pelo Evangelho. E Paulo está dizendo a Timóteo: sofre pelo Evangelho. Meus irmãos, essa é uma realidade. O mundo é hostil à igreja. O mundo odeia a igreja. Não se engane. O mundo, ele odeia a igreja porque
ele odeia o Cristo na igreja. A igreja fiel, a igreja verdadeira, ela não tem como andar lado a lado com o mundo. Coloque isso na sua cabeça, irmão. O mundo nos odeia. O mundo odeia Cristo. Lembra da passagem que o Senhor Jesus, quando apareceu a Saulo, leiamos lá, capítulo 9 de Atos. Atos, capítulo 9, verso 4. Saulo era um perseguidor da igreja. Ele assolava a igreja. Ele pediu cartas para que ele fosse a Damasco para prender, para perseguir cristãos. E o que aconteceu no caminho a Damasco? Olha o que aconteceu no capítulo 9, ou melhor, capítulo 9, verso 4. Para a gente entender o contexto aqui, diz no verso 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, no caso do caminho são os cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Saindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo perseguia os cristãos. Perseguir os cristãos é perseguir o nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o mundo é hostil à igreja. Paulo está dizendo: sofre, Timóteo, pelo evangelho. E Paulo ele vai usar aqui, meus irmãos, 3 figuras que nós podemos falar de cada uma delas aqui. Ele vai usar aqui a figura do soldado, a figura do atleta, a figura do lavrador. Ele vai dizer: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O soldado, meus irmãos, ele é um guerreiro disciplinado, bom soldado, disciplinado. Ele é um guerreiro de coragem. Ele é desprendido de qualquer coisa quando ele está envolvido na missão de cumprir aquilo que o seu superior lhe ordenou. Ele é leal e ele até mesmo sacrifica a sua própria vida. E Paulo está dizendo: participa, Timóteo, dos meus sofrimentos como um bom soldado. Porque um soldado, quando ele tem essas características, o único objetivo dele é satisfazer aquele que o arregimentou. E Timóteo, e também nós, como bons soldados de Cristo, nós devemos satisfazer sempre o desejo do nosso Senhor, do nosso general. Tendo dito isso, que ele deveria sofrer como um bom soldado, ele vai também usar a figura aqui do atleta. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A característica do atleta também tem algumas características do soldado. Ele é disciplinado. Para ele ser um bom atleta, ele precisa seguir as regras. Ele precisa competir de acordo com as regras. E Paulo está dizendo: seja igualmente um atleta disciplinado. Ele usa também aqui a figura do lavrador. O lavrador que trabalha deve ser sempre o primeiro a participar dos frutos. A característica de um lavrador, meus irmãos, é a paciência. Quando ele lança a semente, ele precisa aguardar o tempo para colher as colheitas daquela semente. Então Paulo vai dizer: participa dos meus sofrimentos. Esse é o segundo conselho. O primeiro conselho é: guarda o bom depósito. Sofre pelo evangelho. E o terceiro conselho que eu quero trazer aos irmãos está em 2 Timóteo,
capítulo 3, verso 14. É importante destacar que, antes de chegar nessa passagem, Paulo ele vai falar no capítulo 2, verso 14, do perigo dos falsos pastores, dos falsos crentes que havia em Éfeso, na igreja de Éfeso. Ele recomenda a Paulo que corrigisse, que ele evitasse contendas de palavras e que ele procurasse apresentar-se como um bom ombreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E ele vai dizer no verso 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste. O segundo conselho aqui, meus irmãos, que nós podemos destacar em uma só palavra é permanece. Permanece naquilo que aprendeste. E Paulo aqui ele vai dar 3 orientações ao jovem pastor. Você que está anotando, o primeiro conselho é guarda o bom depósito. O segundo conselho é sofre pelo evangelho. E o terceiro é permanece no evangelho. Como eu havia falado, depois de descrever toda a corrupção da igreja, naquele contexto de falsos ensinos, Paulo está dizendo a Timóteo, cuidado com esses irmãos que só são nominalmente, têm uma aparência de piedade, mas a vida deles está longe do Senhor. Tem muitas pessoas dentro da igreja que nominalmente levam o nome do Senhor, têm uma aparência de piedade, mas os seus atos, as suas atitudes, o seu pensamento está longe do Senhor. E Paulo ele vai orientar aqui o jovem Timóteo, no capítulo 3, eu quero contextualizar isso, ele vai dizer, sabe porém isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Ele está falando de quem aqui, meus irmãos? Não é do mundo. Ele está falando de um contexto da igreja. E esses últimos dias ele já começou. Os últimos dias ele está entre a primeira vinda do nosso Senhor Jesus e a sua segunda vinda. E Paulo vai dizer, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder, Paulo vai dizer, foge, Timóteo. Foge destes. Nós deveremos fugir, meus irmãos, de algumas pessoas com essas características. Até mesmo dentro da igreja, tem pessoas que a gente precisa fugir delas. E quando a palavra de Deus nos diz foge, nós devemos realmente fugir, não flertar com perigo. Você não deve arriscar, chegar no limite. A palavra de Deus diz foge, você deve andar por largo, por longe. Foge deste, Timóteo. Dentro desse permanecer naquilo que ele tinha aprendido, Paulo dá essa primeira orientação, foge destes. Você deve fugir destes, ó Timóteo. Mas ele também vai dizer que ele deve seguir alguns exemplos. É o que está em 3:10. Ele vai dizer, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Enquanto ele deve fugir daqueles homens carregados de corrupção, Paulo está dizendo, segue os bons exemplos, Timóteo. Segue os homens que amam a palavra,
segue os homens de fé sincera, segue os homens corretos e justos. É isso que nós devemos fazer, seguir aqueles que amam ao Senhor. Se você tem um ciclo de amizade, meus irmãos, uma amizade que você tem mais consideração, é mais daqueles lá do mundo do que dentro da igreja, há algo errado com você. Se os seus melhores amigos, se as suas melhores amizades não forem do corpo de Cristo, você deve refletir sobre a sua fidelidade ao Senhor. Então Paulo vai dizer, foge destes, mas segue aqueles que amam ao Senhor. Ele vai dizer, porque há muitos que se desviaram da verdade. É por isso que Paulo exorta Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Meus irmãos, Paulo vai citar aqui alguns nomes de pessoas que foram companheiros de luta. Ele vai falar de Emineu, Fileto e Demas. Esses homens foram companheiros de Paulo na sua luta ministerial. Mas esses homens, em algum momento, eles caíram. Paulo vai dizer no capítulo 2, versos 16 ao verso 18. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui 2 ex-companheiros de Paulo, Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Paulo vai falar também de Demas. Lá no capítulo 4, verso 9 e 10, ele vai dizer, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. É por isso que Paulo está dizendo a Timóteo, permanece no Evangelho, Timóteo. Permanece. Meus irmãos, essa orientação, essa exortação serve para mim e para você hoje. Por mais que nós ouçamos vozes tentando nos atrair, tentando nos seduzir para o mundo, nós não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda, nós devemos olhar para o alvo que é Cristo, meus irmãos. Paulo está dizendo aqui, Timóteo, não se deixe ser seduzido pelas tentações do mundo. Não olhe para a direita nem para a esquerda, meu filho. Permanece no Evangelho. Meus irmãos, façamos aqui uma rápida análise. Quantos que começaram conosco não estão mais aqui? E quantos que não estão mais aqui e a gente vai questioná-lo quanto à sua fé, ele vai dizer, não, eu estou certo da minha fé. Eu creio em Jesus. Mas os seus atos não demonstram essa fé. Muitos até dizem, eu sou melhor do que alguns que estão lá dentro da igreja. Esses se afastaram da verdade. E Paulo está dizendo, permanece, meu filho. Permanece na verdade. Meus irmãos, o último conselho para nossa conclusão está no capítulo 4, versos de 1 a 2. Depois de Paulo ter dito, guarda o bom depósito, sofre pelo Evangelho, permanece naquilo que aprendeste, Paulo vai dizer a Timóteo, prega a palavra. Leamos, capítulo 4, versos 1 e 2. Eu gostaria de ler até o verso 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino.
prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, Paulo vai dar esse quarto conselho a Timóteo. Prega a palavra. E Deus, meus irmãos, Ele não tem compromisso com a palavra do homem. O compromisso que Deus tem é com a sua palavra. É com essa palavra. Paulo está dizendo, meu filho Timóteo, prega a palavra. Porque essa palavra, ela não voltará vazia. É o que está em Isaías 55:11. Paulo está exortando a Timóteo ter todo zelo em pregar a palavra. É por isso, meus irmãos, pela graça do Senhor, as igrejas reformadas, falando particularmente do nosso contexto, elas pregam expositivamente. Porque o compromisso é com a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que não voltará vazia, ela vai cumprir todos os propósitos. E Paulo está dizendo, tenha zelo pela pregação da palavra, Timóteo. É a palavra que vai cumprir todo o seu propósito. É a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é eterna. É o que está escrito, meus irmãos, em Hebreus capítulo 4, verso 12. Leamos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Em 2 Timóteo mesmo, no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 a 17, vai dizer assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Prega a palavra, Timóteo. Meus irmãos, louvemos ao Senhor Deus, porque nós temos ouvido a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que transforma. É a palavra do Senhor que é viva, que é eficaz. Muitos estão pregando a palavra, mas uma palavra de homens adulterada. Muitos naquele dia irão chegar, dizer, Senhor, mas eu não falei em teu nome. Simplesmente o nosso Senhor vai dizer, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Prega a palavra, Timóteo. Tenha compromisso com a palavra. É este o conselho, meus irmãos, que Paulo dá a Timóteo e a mim e a você também nessa manhã. Guarda, igreja, o bom depósito. O bom depósito é a mensagem do Evangelho, é a fé. Sofre, meus irmãos, se possível, pelo Evangelho. Permanece, ainda que o mundo tenta atrair, seduzir, ainda que você se sinta ainda pressionado e às vezes acha que tem que ceder, não sofre pelo Evangelho. E prega a palavra. Crente, use a palavra, crente. Não tire coisas da sua cabeça para você aconselhar, para você discipular. Pregue a palavra. Porque o nosso inimigo, Satanás, ele usa até a palavra de maneira distorcida para convencer você. Ele foi audaz na tentação no deserto contra o nosso Senhor Jesus. Ele usou a palavra de maneira distorcida e o nosso Senhor Jesus disse o quê? Está escrito.
é a palavra. Que este conselho sirva para mim e para você nessa manhã. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa boa palavra. Ó Deus, que nós possamos estar firmes, Senhor Deus, na nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Pai, a guardar esse bom tesouro que é a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a resistir às perseguições, às aflições, quando elas vierem. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecer firmes, perseverantes na nossa caminhada e que nós possamos pregar a palavra, que esse ministério é da igreja. A proclamação do Evangelho é uma vocação da igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a aplicar o que nós aprendemos nessa manhã em nossa vida, para que o Teu nome seja glorificado e que Cristo seja visto na vida da Tua igreja. Para a glória do Teu nome nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tu